Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Venho então, através desse vídeo, trazer o conteúdo que foi trabalhado no último domingo, 9 de fevereiro, na qual a gente tratou sobre a Umbanda Sagrada, o capítulo 2 do livro Umbanda, Luz para a Alma. O capítulo começa trazendo a analogia da teoria do caos com o movimento cristão da Umbanda. A teoria do caos, ela traz para a gente algo sobre o estudo da desordem organizada. E segundo a terceira lei da termodinâmica, que é um princípio da física, todo sistema tende à desordem e para se retomar a ordem, necessita-se um pouco de dispêndio energético. Dessa maneira, a Umbanda vem nesse contexto que ela traz para nós, através dos conhecimentos de simplicidade, de fraternidade, de amor e caridade, a trazer a ordem para aqueles espíritos que estavam em sofrimento na erraticidade, para os espíritos ditos sofredores. Ela traz para nós também o intercâmbio do mundo espiritual com o plano material, através dessa linguagem popular acessível àquela população que havia dito como abandonada, estava à margem tanto das questões públicas quanto políticas. Dessa forma, a gente pode compreender aqui que a Umbanda ela é um movimento de luta da luz contra as sombras, porque várias entidades foram recrutadas nos sistemas planetários, mais para frente a gente vai falar um pouquinho quais são, para poder trabalhar nesse movimento de revelação da Umbanda. Exatamente, ela não foi criada, ela foi revelada. Por quê? Líderes sacerdotais da antiga Atlântida e da Lemúria, eles se reuniram do satélite de Capela, da constelação de Cocheiro, do sistema estelar de Sírios e formaram a Umbandã. A Umbandã é um movimento esotérico de grande valia, nas quais existem tanto práticas curativas quanto práticas de incorporação, desdobramento, e fluidoterapia, manipulação de elementais, ou seja, todos esses rituais espiritualistas que a gente conhece nas práticas atuais, eles são de antiguidades, do movimento trazido nas colônias astrais desses antigos povos. Dessa forma, entidades também pertencentes a Aruanda, que é aquela colônia espiritual localizada na China, em cima da China, eles auxiliaram na implantação da lei de Umbanda de acordo com a lei divina. Para a gente poder entender um pouquinho o que acontece nesses trajetos, existem alguns princípios que são baseados para a gente poder entender um pouco melhor do plano e do mundo espiritual. Então são 10 princípios. Deus, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a criação do universo, dos elementos da natureza e dos seres humanos, o mundo corporal e o mundo espiritual, a encarnação dos espíritos, o retorno da vida corporal à vida espiritual, as diferentes encarnações e as pluralidades das existências, a emancipação da alma durante a vida corporal, a intervenção dos espíritos no mundo corporal e a manifestação dos espíritos. Dessa forma, vários são as ramificações que a Umbanda apresenta. Porém, a gente sabe que a regra básica da espiritualidade como um todo é trabalhar para o Cristo sob o lema do amor, da caridade e da humildade. Então, existem também alguns princípios fundamentais que norteiam a prática da Umbanda, que é um conjunto de conceitos e definições para esclarecer a religião. Deus, também conhecido como Zambi, Olorum, Orumilá ou Tupã. Como dito anteriormente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Oxalá é Jesus, que é o tipo mais perfeito que se assemelha a nós, enviado por Deus para servir de figura modelo ou de exemplo, no exemplo de fraternidade e de irmandade para conosco. As leis divinas, elas são várias, eu vou citá-las rapidamente porque vai ter um momento que a gente vai conseguir trabalhar melhor sobre elas. Lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, da perfeição moral e da tríade, justiça, amor e caridade. Essa justiça, amor e caridade é a essência da Umbanda. A lei da fraternidade universal, que é na qual a sociedade vive em comunhão, colaborando mutualmente para o progresso de todos. A pluralidade da existência, que traz a reencarnação como um instrumento fantástico de aprimoramento progressivo da humanidade, e o intercâmbio entre o mundo espiritual e os médios aqui encarnados. As roupagens fluídicas dos caboclos pretos velhos e das crianças também trazem essa simplicidade da Umbanda. E as vibrações nos orixás, que são através do fluido cósmico universal regidos por suas forças, e o reconhecimento da ciência como um instrumento a auxiliar na evolução humana. Aí a gente entra um pouquinho na história
específica do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é o que revelou a Umbanda para nós, através do jovem Zélio Fernandino de Moraes. O Caboclo está aqui no planeta Terra há cerca de 30 mil anos, e as antigas encarnações dele são muito interessantes. Ele já foi sacerdote no Antigo Egito, ele foi médico na Grécia, ele foi um tribuno romano, um discípulo do apóstolo Paulo, a penúltima como Frei Gabriel Malagrida e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Como Frei Gabriel, ele foi professor de teologia e filosofia nas terras brasileiras por volta de 1721. Ele nasceu em Portugal e nesse período pós-colônia ele veio para o Brasil. E aconteceu o seguinte, teve um abalo sísmico em Lisboa que destruiu o território português. E ele fez uma crítica, na qual intitulava-se Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto. Era uma reflexão para as pessoas poderem pensar sobre as atrocidades que estavam acontecendo no mundo naquela época. O Marquês do Pombal não gostou nada dessa circunstância, acusou o Frei de herege e falso profeta, e ele foi, infelizmente, degolado e queimado em praça pública. Dessa forma, a próxima encarnação do Frei Gabriel Malagrida é como Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele nasceu no período Brasil colonial e ele foi fruto de um relacionamento entre uma jovem portuguesa da elite e um chefe indígena. Havia acontecido um movimento de assassinato de 7 pessoas, envolvendo os pais dessa jovem e o próprio marido, esse chefe indígena, enquanto ela estava gestante. Uma certa ocasião, ela foi até o cemitério poder visitar essas pessoas queridas que haviam falecido. E ela deu à luz exatamente ao centro do cemitério, no meio dessas 7 cruzes. Por isso, o nome do caboclo é Caboclo das Sete Cruzes Ilhadas, porque ela deu à luz a ele no centro dessas cruzes. Ele cresceu, se formou em direito e ele usava uma roupagem característica para poder defender os indígenas e libertar os escravos. Até tinha uma musiquinha que os escravos cantavam para ele. Lá vem bem de longe na estrada, lá vem o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E esse caboclo ele tinha uma ligação fraternal com o Zélio Fernandino de Moraes. O Zélio veio sido preparado durante muito tempo para poder receber as orientações dessa entidade e então implementar a Umbanda como sendo uma religião brasileira e cristã. E tem um artigo nesse segundo capítulo, intitulado Umbanda existe há 64 anos. É um artigo publicado em 1972. No estudo eu imprimi ele, para quem foi no estudo teve acesso à impressão desse artigo, porque o Zélio traz com muita tranquilidade e sabedoria todos os conceitos da Umbanda, propriamente saindo dele mesmo, assim. Então é importante, você que foi no estudo, você teve acesso. Allan Kardec. Ele pode ser comparado, as práticas do Allan Kardec podem ser comparadas às práticas do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Por quê? Ambos tiveram as ações voltadas para o amor e para o esclarecimento, baseados naquele sentimento de evolução, de ter um progresso moral das pessoas que tinham acesso às suas obras, às suas feitas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos também tem algumas questões que é para o médium não se abalar com as críticas, né, que vão ter críticas, terão várias pessoas julgando as práticas e querendo fazer com que aquilo não aconteça. Opiniões dissidentes vão causar divergência sim, e elas podem surgir através da vaidade dos homens em achar que sabem tudo de tudo. A perseverança ela é fundamental para você poder colher frutos que são baseados no esclarecimento disseminado. Você vai ter o prazer de perceber que as pessoas estão indo num caminho, no direcionamento com discernimento e disciplina. E isso é através da perseverança. Libertar-se do orgulho e da ambição, porque eles não são para o caminho de Deus, né, e da espiritualidade. Sempre servir a Deus sem interesse e apenas com humildade e fraternidade. E entender que o crescimento espiritual ele é sem distinção e preconceitos. Dessa forma, a gente traz que a reencarnação é fundamental para o progresso do espírito. Somos espíritos eternos, em constante aperfeiçoamento. E a América ela foi colonizada exatamente para dar oportunidades aos espíritos que estavam em desalinho com as leis divinas. E a gente vai trazer esse trecho da América no próximo domingo, porque o capítulo, como é muito grande, foi dividido em 2. Então, no próximo domingo, a gente traz mais conteúdo para vocês. Um abração!